Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi e a Isa e hoje nós analisaremos o 15º episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibida nesta terça-feira, 9 de agosto, pela Band. O Top 10 virou Top 9. E antes de começar o episódio, eu quero dedicar esse episódio ao chefe Wilson, né, que ele faleceu na sexta-feira, dia 21 de julho, e a gente não comentou aqui no episódio do podcast, porque foi um episódio grande e corrido, mas dizer que a gente espera que a família dele fique bem, que a esposa e o filho fiquem sempre bem, gente. Vão lá desejar carinho, amor pra ela, porque nesse momento difícil. Mas o Wilson, que veio aqui nesse podcast, deu uma entrevista bem legal também. Ele é uma pessoa muito incrível, foi incrível acompanhar ele no MasterChef, então espero que fique tudo bem com a família dele. Agora, para falar do episódio, nós começamos com uma caixa misteriosa na prova classificatória. Os participantes tiveram que cozinhar pratos com base em ingredientes dados por chefes renomados, ou seja, 1 hora para fazer prato com ingredientes favoritos de chefes renomados que já apareceram em outras temporadas, inclusive uns eu não sabia nem que tinham aparecido, porque né, o público ainda bem que rolou uns flashbacks para o público conhecer. Mas e aí, Gabi, o que você achou dessa prova com caixa misteriosa? Você achou que o povo foi bem, que o povo não foi bem? Porque tivemos muitas críticas nesse episódio em si. Sim, eu gosto, né, de Caixa Misteriosa, achei bem legal eles revisitarem ali a história do programa através dos chefes renomados que já foram convidados para estar ali, né, alguns até, talvez a gente mal lembre da participação, porque foram lá nas primeiras temporadas, assim, então eu gostei muito da prova, eu achei uma pena que os participantes eles não conseguiram manter o mesmo nível que eles vinham tendo ali nos últimos programas, né? Que a gente vinha de todo mundo cozinhando bem, uma série de elogios. E aí nesse programa último aí, especificamente, a galera não conseguiu manter o nível. Eu achei uma pena, né? Mas no geral, a prova em si, eu achei bem legal. Eu acho que tinha algumas caixas ali com algumas coisas bem diferentes, né? O que acabava também desnivelando um pouco a prova, no sentido de que alguns pegavam uma caixa um pouco mais fácil e outros uma caixa muito mais complexa, mas ao mesmo tempo era sorte, né? E jogos geralmente também envolvem sorte, né? Então faz parte. E só achei uma pena que realmente o pessoal não conseguiu manter aí o desempenho, né? E fiquei muito feliz que finalmente veio aí o primeiro PIN para a Luma, né? A gente falava aí sobre a necessidade dela finalmente dar esse passo no jogo e ela finalmente conseguiu, assim. Eu achei o prato dela belíssimo, assim, eu tive a sensação que ela ia vencer, né? E me pareceu muito merecido, assim, e achei que finalmente ela conseguiu aí se colocar nesse patamar. E o curioso é que a vitória da Luma veio assim, depois de várias críticas no episódio em si para os outros participantes. Estavam avaliações, estavam acontecendo e tipo, gente, não vai ser ninguém elogiado aqui, né? Porque tava uma crítica atrás da outra, todo mundo derrapando, mas é uma sequência aí de elogios que foi da Luma, da Gisele e da Ana, mas foi complicado, né? Essa primeira parte do programa com as avaliações, mas depois nem melhorou, né? Porque daqui a pouco a gente vai chegar na segunda parte, também tivemos grandes críticas. Izzy, pra você, como é que foi essa prova classificatória? Você gostou? Porque foi a caixa misteriosa, né? Ela tava um pouquinho sumida da temporada. É verdade, fazia tempo, né, que ela aparecia. Eu gostei, sim, eu sempre gosto dessas caixas. Eu tenho, assim, uma opinião de que a gente sempre fala, né, não só minha, mas a gente sempre fala que quando a caixa é diversa, fica bastante difícil de avaliar, né, porque são vários caminhos diferentes que a pessoa pode filmar. Quando ela é uma mesma coisa, assim, eu acho que nivela mais ou menos todo mundo. Mas eu gostei, sim, eu achei que foi bem legal trazer essa história, né, de volta no programa. E gostei dos flashbacks também, achei que foi bastante diverso. Mas como a Ana Carolina falou, a bruxa estava solta, né? Porque foi difícil, né? Nossa, foi difícil mesmo. E um comentário que eu quero fazer dessa prova, eu acho interessante assim. Estão falando que é uma temporada comemorativa, né? 10 temporadas, tá vindo aí. E o curioso é que assim, a gente chegou no top 9. A gente tem 9 vencedores amadores do MasterChef. Porque não foi uma prova dos vencedores, caixa misteriosa dos vencedores. Porque da mesma forma que os convidados vieram de forma remota, os vencedores também poderiam estar aí. Né? Porque todo ano tem uma prova de vencedores, todo ano tem uns 7, 8, sempre aparece aí uma temporada com os vencedores todos voltando, fazendo a prova e etc. Mas esse ano não teve, eu não sei o porquê. Porque alguém falou assim, conflito de agenda, eu até falei, forma remota.
grava um videozinho falando dos itens e vida que segue, mas foi bem isso que faltou, não sei o que aconteceu, né? Mas espero que estejam guardando os vencedores para alguma prova futura que seja muito boa, né? Já que tem que vir, que são temporadas. E eu acho interessante porque como foram 9 pratos diferentes, a gente não tem nível de comparação para dizer, olha, o empratamento de um tava bonito, mas o outro fez uma coisa mais bonitinha, né? Não tem. Eram 9 pratos diferentes, com ingredientes que dos mais diversos e tipo de culinária diferente também, né? E a avaliação, como eu falei, para a grande maioria não foi da positiva. Uma das maiores críticas foi para a de Ellen, né? Que a de Ellen veio toda trabalhada nas suas origens, né? Nas suas origens mineirinhas, mas ela foi muito criticada. Ela falou que provou e o prato estava bom, mas a Helena falou que o prato estava muito gorduroso e que estava tudo over. Eu achei que a de Ellen em si, esse episódio estava over. Desculpa de Ellen, é uma frase que eu falo muito, né? Desculpa de Ellen, mas eu achei que ela estava um pouco over nesse episódio. Mas a Helena falou, e isso dela dizer que provou e estava de um jeito e no do outro, não sei qual foi quem foi que tweetou, acho que não sei se foi o Hendrick, não sei se foi outro participante do Masterchef que eu sigo, mas falou que existe um tempo de diferença entre você provar o seu prato e levar até a bancada e pra ele ser avaliado, né? Sim, Muita foi coisa o pode Ender. acontecer, É, foi né? ele mesmo. A textura pode mudar, algum gosto pode se sobressair depois, então naquela hora que ela provou, talvez pra estar bom, mas ela poderia ter pensado nisso, né? Falou, se eu passei esse tempo esperando, será que não vai ficar tão gorduroso? Mas ela acabou sendo tombada, né, nessa hora da avaliação dela, porque a Helena foi dizendo que não estava bom. E não tava, né, pelos E vistos. sinceramente, dava pra enxergar, assim, olhando no prato, dava pra ver que aquilo era uma camada de gordura. Assim, a única imagem que me remeteu, não sei se vocês já viram esse tutorial de TikTok, onde o pessoal ensina como que você tira a gordura, tipo, de uma sopa ou de uma carne de panela, e aí eles enfiam, tipo, um cubo de gelo e o gelo, a gordura gruda no gelo, assim. Tipo, uns tutoriais, assim, desses ratozinhos. Tipo assim, foi a única coisa que me veio na cabeça, porque era tanta gordura em cima daquela sopa ali, daquele caldo dela, que, tipo assim, dava pra ver, É, sabe, ficou que, bem que visível. tava Aham. over. Tipo, não precisava, acho que nem comer pra ver que tinha excesso de gordura ali, sabe? É. O que não deixa de ser uma das maldições do Masterchef, né? Geralmente eles caem com uma coisa que é muito dentro da zona de conforto deles, né? Então, assim, a Ellen ficou emocionada, chorou com a caixa, assim, e não deu conta, né? É uma coisa que a gente vê frequentemente acontecendo, né? É difícil porque quando a pessoa cai com algum material que gosta, às vezes os deuses do Masterchef, né, gostam de pregar umas peças e dizer que não é bem isso que vai acontecer. Tanto que a Gisele, por exemplo, foi uma que pegou uma caixa que provavelmente não gostou muito e foi destaque positivo. Como a Gabi falou, Luma foi a vencedora da prova, ganhando seu primeiro PIN. Depois de tantas semanas esperando se o PIN vinha aí, ou vinha ou não vinha, ou vinha ou não vinha, veio. A Ana Carolina e a Gisele foram também alto desempenho e foram pro mezanino com ela. Mas também eu quero falar aqui que essa semana a gente sabe que foi o Seiji que foi eliminado. E ele já começou essa primeira prova sendo criticado também, né? Ou seja, aquele nível que ele apresentou na semana passada, que o mezanino ajudou bastante, não estava presente por aqui. E a gente viu que não parou por aí. Mas a questão aí, eu quero dar uma polêmicazinha pequenininha. Isa, você acha que faltou mezanino para ajudar o Seiji? Ah, é... não sei, assim, não sei te dizer. Eu acho que ele realmente ficou bastante perdido ali com o que ele precisava apresentar, né? Era uma coisa muito, talvez fora ali da identidade dele, e então ele teve bastante dificuldade, né? Sim, tinha bastante gente fazendo a prova, menos pessoas no mezanino para pedir ajuda. Acho que talvez a insegurança dele, assim, a indecisão possa ter prevalecido nesse caso. Tá vendo? Eu botei uma polêmica na mão da Isa, agora eu quero deixar outra polêmica na mão da Gabi. Que foi a Gabi que trouxe essa informação que tem alguns grupos, né, Gabi, do Facebook, criticando um pouco digamos que uma suposta proteção do chefe Rodrigo com a Ana Carolina e a questão dele ter ido pra falar com ela e o Jacan falar com a Gisele sobre algumas coisas dos procedimentos dos pratos, que tanto que a Gisele mudou completamente o que ia fazer. E aí, o que você viu quando tava no Facebook e o povo tava falando disso aí? Então, a galera tem comentado, assim, bastante nos grupos de Facebook sobre um suposto protecionismo aí, e até alguns comentários do tipo que os chefes criticam ali o mezanino quando ajuda, mas eles ajudam alguns participantes e não ajudam outros, né? Então, como que eles podem reclamar do mezanino, né? Eu, sinceramente, não sei dizer se foi num tom a mais, porque eu me lembro de já ter visto em outras vezes, assim,
os jurados irem dar, tipo, irem, né, nessa rotina que eles têm ali, de irem falar com os participantes enquanto eles cozinham e falar alguma dica ou alguma coisa assim. Então não é a primeira vez que acontece e eu acho que cabe também ao participante ouvir ou não ouvir, fazer ou não fazer. Várias pessoas já receberam dicas e optaram por não seguir, sabe? E a Gisele ali, mesmo com o tempo apertado, ela seguiu. E mesmo a dica da Ana, que foi mais para um outro caminho, assim, porque a da Gisele foi mais sobre o que fazer, né? Enquanto que a da Ana foi sobre como fazer, né? Já que ele meio que deu dicas ali sobre qual seria o ponto do Magret. E eu acho que em outros momentos também outros participantes já receberam dicas nesse sentido, sabe? Do tipo, cuidado que essa carne tem que ficar de tal jeito, sabe? Então, assim, eu não sei se tá sendo demais. Eu acho que tá dentro do que sempre aconteceu, assim. É aquela coisa vai de interpretação para interpretação, né? Mas ao mesmo tempo, assim, por que o Danilo não recebeu uma dica de como é que uma grelha deveria ser feita? Porque o pato dele passou, né? E ninguém viu também que estava sendo feito de forma errada. Talvez por ele estar numa bancada mais ao fundo. Não sei. Mas vamos ver assim, vamos deixar a dúvida no ar, mas participantes do MasterChef que estejam ouvindo a gente, seja dessa temporada ou temporada passadas, nossa DM está aberta. Os jurados aí, chegam em vocês toda a prova para falar de tudo, para dar dicas ou não dá? Eu até estava falando em off com a Gabi, quando a Gabi falou disso, dizendo que a Paola, por exemplo, a Paola Carosella, era um exemplo de que ela ia na bancada dos participantes, mas ela respondia as perguntas deles com outras perguntas, né? Alguém falava, eu tô indo pro caminho errado, ela respondia, você acha que está indo pro caminho errado? Né? A Paula tinha muito de jogar com as palavras e com as caras que ela faz. Então não sei se isso acontece, é uma coisa corriqueira, que tipo, a gente sabe que a prova demora 1 hora, mas a edição só mostra 20 minutos dela pra gente, né? Então não sei se os jurados fazem todo uma tour explicando algumas coisas para todos os participantes. Mas como não vi ninguém participante fazendo isso, não sei se está questão contratual, então fica aí DMs abertas. Eu acho que depende muito também de como a pessoa usa essa ida do jurado até a bancada dele. Porque, por exemplo, a Ana teve ali um confessionário onde ela deixa bem claro que ela, tipo, iria tentar pegar algumas dicas com ele, né? Então eu acho que às vezes a forma como a pessoa vai se manifestar, ou vai perguntar, ou até mesmo vai dizer o que ela vai fazer, vai deixar mais aberto para que o jurado responda alguma pergunta ou diga alguma coisa do que outro, sabe? Então talvez o Danilo, tipo, não mencionou nada, porque ela meio que menciona, sabe? Enfim, não sei também. A gente quer acreditar que é isento, né? Fica a dúvida no ar aí, nossos ouvintes, falem pra gente também o que vocês acham, porque, né, a polêmica que dá audiência, e se é umas pessoas falando, né, se é mais de uma pessoa falando, é sempre bom trazer pra cá, porque é uma percepção deles, né? Vai saber se cada um notou isso, mas a gente sabe que jurados têm seus favoritos, não é de hoje, né? Na temporada passada mesmo tem a questão que a gente sempre levantou o ponto, alguns levantavam da questão do Fogaça com a Laís, né, que ele gostava muito da Laís e ficava notório isso, então vai saber o Rodrigo também seja um que não consiga disfarçar suas torcidas. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, todo lugar. Toda quinta falando do MasterChef e todo sábado falando do No Limite, que está aí na sua penúltima semana já. Nos avaliem com 5 estrelas, indiquem o podcast para mais amigos que gostem de reality show. E é isso. Aproveite para ouvir nossos episódios sobre o MasterChef aí, gente, que a temporada tá chegando na reta final, mas se quiser ficar atualizado é só ouvir nossos episódios semanais, inclusive o da semana passada, que nós tivemos a participação do Hendrick, onde nós avaliamos todo o top 10 com base em histórico, ou seja, o episódio ficou grande, mas é um episódio muito bom. Prova eliminatória, chegamos com os participantes tendo que fazer os pratos preferidos dos jurados, que lembrem seus aniversários. Danilo, Dielen, Emanuel, Jusileia, Seiji e Wilton tiveram 1 hora para preparar esses pratos inspirados, né, no que os chefes falaram, ou seja, também não era uma prova onde todo mundo tem que fazer a mesma coisa, eles tiraram chefes, cada um sorteou um chefe, então fica aquela questão de interpretação de cada jurado sobre o que aconteceu e sobre o que cada um fez. Mas vamos lá. Gabi, gostou dessa prova? Porque essa prova também não foi uma prova muitíssimo elogiada, não. Então, acho que seguiu como na primeira ali, onde a gente teve
um desempenho um pouco abaixo do que eles vinham entregando nos últimos episódios, né? Nesse caso, eu sinceramente não achei a prova também tão legal assim, não achei nada demais. E, enfim, eu acho que talvez tenha sido o episódio mais fraquinho assim dessa temporada, né? Não gostei muito. Isa, o que você achou dessa prova? Nada demais também, assim, achei ok, uma prova ok. Ah, tá vendo, gente? Essa prova não rendeu muito. Esse episódio não rendeu muito. Não Esse rendeu. episódio não rendeu. Por que esse episódio não rendeu? Porque a gente, quando veio aqui gravar com a Kelly, por exemplo, era um episódio que elevaram um nível. Nessa, os participantes sentiram algum impacto, alguma coisa aconteceu. Soltar a bruxa? Quem soltou a bruxa? Porque, por exemplo, essa prova não é uma prova fácil, porque quando você mexe com questão afetiva de jurado, principalmente, é complicado, porque cada jurado vai ser sua interpretação daquele prato que lhe agradou, né? Só o Jacan tinha propriedade para falar daquele prato que lembrava o aniversário dele, por exemplo. A Helena e o Rodrigo podiam gostar, mas era do Jacan, era uma questão pessoal. Então, provas de Masterchef são muito pessoais, a avaliação. Se tratando de coisas ainda mais pessoais já para cada jurado, complica ainda mais, tanto que foi o Emanuel que venceu a prova. E o Emanuel, gente, venceu a prova com os pés nas costas, porque foi praticamente o único prato que foi de verdade elogiado, né, nessa prova de eliminação. Mas Jusileia ficou meio assim balançada, até parecia uma eliminação dela. A Dielen estava completamente abalada da prova, inclusive a Dielen falou que estava abalada, né, depois da avaliação dela. Aí eu levanto um questionamento aqui, se a Dielen estiver nos ouvindo, e nossos ouvintes também, para ser um questionamento. A Dielen, quando ficou para baixo, ficou numa prova que ela achava que iria bem, porque ela estava com uma caixa misteriosa com itens dela e tal, porque isso de certa forma respingou na prova eliminatória. Ela ficou triste, aí falou que eu tô abalada. Será que a Dielen teria gostado de ouvir o que a Stephanie ouviu da própria Dielen no episódio passado? Será que ela ia gostar disso? Dizer, tá tão confiante, eu cozinho tão bem, se acha tão boa? Porque a Dielen estava extremamente confiante que iria bem nessa prova. Então será que era legal? Será que se tivesse alguém no mezanino falando as coisas durante a prova da eliminação, igual a Dielen e Emanuel ficaram falando com a Stephanie, a Dielen ia gostar? Isso foi meio que pra mim um karma antecipado, né? Foi uma coisa que aconteceu de uma semana pra outra já. Então acho que, vê aí, Dielen, reflita, né? Você tava confiante, assim como a Stephanie podia estar confiante na semana que saiu também, ou não, ou outras semanas. Mas é aquilo, todo mundo pode ser abalado em algum momento quando acha que a prova é boa pra você. E acaba não sendo. Mas fica esse questionamento aí também, né? Fica aí, um dia você tá no mezanino criticando, outro dia você tá aí, dizendo que está abalada. Né não, Isa? Que Isa, na hora que eu tuitei, a Isa falou que concordou com isso também. Eu pensei exatamente a mesma coisa que você pensou. É o que a gente tem falado, assim. Eu acho que eu não conheço a Ellen pessoalmente, né? Tudo que eu vejo e escuto dela, assim, é só o que a edição me passa. Mas eu acho que são comentários muito desagradáveis, assim, que não tem necessidade de construir um personagem desse tipo, sabe? Então, quando eu vi que ela foi mal, assim, a primeira coisa que eu pensei foi no comentário da semana passada que ela fez, realmente. Então, assim, com certeza ela não iria gostar de ver isso na edição, do mesmo jeito que eu acho que outras pessoas também não gostaram. Então, eu acho que perde um pouco a mão ali da coisa do que tá acontecendo, sabe? Não sei se é uma forçada da edição, se é uma forçada do pessoal ali que pega o confessionário para poder criar esse personagem mais vilanesco nela. Mas eu acho que é inegável que ela cozinha muito bem, isso, né, não é nada assim, falando desse lado, né? Muito pelo contrário, ela tá indo longe da edição e esse foi nos primeiros episódios que ela deu uma escorregada ali. Só que assim, esse tipo de comentário, esse tipo de postura, assim, não me agrada. Então, eu não gosto mesmo de ouvir ela falando essas coisas e acho que não precisa, sabe? Então, é isso. Foi karma, né, Isa? É o karma acontecendo. O karma veio, atingiu a de Ellen, ela não foi bem, mas muitas pessoas também não foram bem, porque teve gente criticada, a gente elogiada. A gente só sabia que o Emanuel venceu a prova, o Emanuel conquistando o seu segundo PIN, e que o Seiji foi eliminado, mas depende do jurado, a gente puder sobrar para qualquer um, mas acho que pesou pro Seiji foi também a questão da semana passada, de todas as ajudas dos mezaninos, né, que ele teve, e ele também já ter tido uma primeira prova ruim e vir se esgueirando em baixos desempenhos durante várias semanas. Né? Então acho que o Seiji saiu, e com a saída do Seiji podemos dizer que todo o top 9 agora tem PIN. Tem Emanuel com 2, tem a Ana Carolina com 3. Né? Os aventais começam a ficar pesados agora que os pins vão começar a chegar para pessoas que já ganharam. E eu achei a eliminação super justa. Assim, não tenho o que contestar. Infelizmente, era uma pessoa, como eu falei semana passada, que estava apagada na edição.
A gente não conhecia muito do Seiji em si, né? Então a edição não queria contar pra gente uma história do Seiji na sua participação. Mas, né, tem que sempre ser alguém eliminado e sobrou pra ele porque eu acho que os outros têm um pouquinho mais de potencial, porque os outros conheciam um pouquinho mais. E falando em conhecer um pouquinho mais, eu achei o VT da Luma que apareceu, gente, foi muito rápido, hein? 3 frases, só bem dizer, a menina falou e o VT dela já acabou. Nossa, Mas, foi. né, e olha que eu não torço pra Luma, não torço pro Seiji, assim, não são minhas torcidas, mas, nossa, a edição pra eles tá 100% nem aí, né? A Luma mal aparece, quando tem o VT foi rápido, o Seiji não aparecia pouco, porque a Luma venceu a prova e não teve tantos confessionários assim. Mas é aquilo, né? E aí, Gabi, o que você achou da saída do Seiji e da vitória do Emanuel? Eu achei que as duas foram merecidas. Eu acho que o Emanuel ali se arriscou fazendo uma reprodução de um prato do Jacan, né? Porque poderia dar muito certo, mas poderia dar muito errado. E acabou dando certo, né? E quanto ao Seiji, eu acho que é aquilo, né, que a gente comentou também no episódio ali, onde a gente comenta o top 10. Ele vinha se arrastando há um bom tempo, assim, a própria edição dava indícios de que talvez ele fosse eliminado meio logo, e ele não conseguiu ter o destaque, porque de fato eu acho que numa temporada onde o nível tá alto, ele acaba que não consegue se destacar tanto no meio do pessoal ali que realmente é bem bom, assim. Então eu acho que era a hora mesmo, assim, de chegar ao fim da linha pro Seiji. Ele parece ter cometido muitos erros ali na prova de ontem, então acho que não tinha muito mais para onde ir mesmo. Eu concordo com a Gabi. Eu acho que o que o Rodrigo falou pra ele ali na eliminação, que ele tava um pouco perdido, que ele ainda não tinha conseguido encontrar a sua própria identidade, assim, eu acho que foi bem certeiro. Porque era uma caixa difícil, era uma prova fora da zona de conforto dele, então ele ficou meio perdido mesmo ali, né? Deu uma arruinada ali no prato dele. Eu acho que ele deveria. O que eu vejo assim que deveria ter acontecido, né? Ele deveria ter conseguido seguir um estilo mais próprio e de uma forma mais clara, assim. Eu acho que ficou realmente um pouco confuso, um pouco bagunçado assim, a participação dele. Mas eu acho ele um cara super legal, assim. Eu acho que ele foi prejudicado por conta da edição, né? Mas eu já falei outras vezes aqui. Ele é um cara que parece ser do meu círculo de amizades, assim, sabe? Então, eu gostaria de ter visto ele ido mais longe. Eu acho que foi um pouco de. Não diria injustiça, assim, no caso dele, né? Porque não é disso que a gente tá falando no programa. Mas eu acho que poderiam ter mostrado mais dele. E só a nível de curiosidade, tem um perfil no banco de séries, que é quando um perfil que a gente bota nota, né, do episódio, etc., que é o P. Felipe NS, que ele tá fazendo a contagem dos confessionários dessa temporada, né? Sendo que eu não trouxe ainda dele porque ele contou uma semana que tinha 0, uma pessoa, e eu acho que a pessoa falou pelo menos 2 vezes que eu tinha visto a pessoa, tanto que eu citei confessionário dessa pessoa no episódio, eu não lembro quem foi, mas ele tinha contado 0, então não sei se é uma contagem, vou usar a contagem aqui, dar os créditos pra ele, mas não sei se é uma contagem assim, que a gente pode dar 100% de confiança, como a gente botava a mão no fogo pelos confessionários que o Leonardo Botelho contava pra gente, né? Mas só pra vocês terem uma noção, com base nesse episódio, segundo ele, os confessionários foram assim, foram Wilton com 24, Dielen com 23, Gisele com 21, Seiji, Jusileia, Emanuel e Danilo com 13, Luma e Ana com 10. E o total da temporada, que aí o número já começa a ficar mais disparado, só para alguns assim, eu vou ter que falar quase todos, porque o Danilo tá lá embaixo. Por exemplo, o Danilo é o último colocado quase desse top 9, que tem 81 confessionários, mas olha pela ordem, vamos do menor para o maior. O Neilano teve 20 confessionários, Diego teve 27, Eduardo teve 40, Mariane 65, Danilo tem 81, Camila teve 83 confessionários, a Luma até agora tem 89, a Stephanie teve 105, o Hendrick teve 101, a Ashanti teve 104, a Ana até agora tem 112, Emanuel 127, Leonardo teve 127, a Jusileia teve 129, o Seiji 136, Gisele 149, Dielen 174, o tanto que ela já falou mal desse povo, mas 174 é pouco, hein? Ela deve ter uns 300, certeza. E o Wilton com 212. Se essa contagem tiver verídica, a gente não tiver nenhum erro assim, mas eu acho que ele não erraria 40 confessionários a mais pro Wilton. Eu já ouso dizer que o Wilton é no mínimo semifinalista, gente, com base nesses confessionários todos. Não tem como a pessoa falar tanto e sair rápido, né? Principalmente o Wilton que é se destacando. Mas aí
Tá aí para quem queria os dados, tá aí um pouquinho dos confessionários, se é verdade ou não, é o 100% verídico. Eu não sei, mas fica aí o crédito mais uma vez para o P. Felipe NS lá no banco de séries. Quem tiver banco de séries é só ir lá que ele posta sempre nos comentários dos episódios. E tá aí, o resultado aconteceu, né? Como ele falou, o Seiji foi eliminado, já comentamos a eliminação do Seiji, já comentamos a vitória da Luma, a vitória do Emanuel, já comentamos o que achamos desses episódios que foi fraco, gente. Eu espero que não tenha sido um episódio que vai decretar que o nível vai baixar no decorrer da temporada, dessa reta final. Porque a reta final, a gente quer o nível subindo, como diria nossa querida Lorelai Fox, um nível lá pra cima, vamos jogar o nível lá pra cima. E agora, nós vamos escolher os destaques da semana, porque mesmo sendo uma semana fraquinha, a gente tem que destacar as pessoas, nem que seja destacando os mais fracos. Toda semana nós aqui do podcast, os convidados, quando tivermos, escolheremos nossos destaques do episódio com base em critérios pessoais que serão justificados aqui. Ou seja, qualquer coisa pode virar motivo para essa pessoa ser um destaque. Como nós estamos em 3 aqui, o máximo que podemos ter é 3. Eu fiz isso, falei isso no limite semana passada, estava só eu e a Isa, e a gente conseguiu trazer 3 porque eu gosto de fazer umas burladas de regras, mas eu acho que de hoje aqui, eu acho que no máximo vai ser 3 mesmo. Vamos começar com a Isa. E a Isa, quem foi destaque desse episódio pra você e por quê? Eu vou dar o destaque pra Luma, porque ela finalmente recebeu o fim que ela tanto merecia e fez um prato lindo, maravilhoso. Tudo bem que ela teve aquele vídeo, né, horrível, poderia ser um pouquinho mais comprido, né, mas assim, eu acho que ela merece esse destaque, porque ela está tendo uma trajetória ótima e o reconhecimento chegou. Gabi, pra você, quem foi o destaque do episódio? A Luma também. Eu acho que finalmente chegou o Pin aí e numa prova onde ela realmente entregou um prato, tipo, super bom, super bonito, né? Não foi, assim, um prato meia boca que ganhou porque todos os outros estavam ruins, apesar de, aparentemente, todos os outros não estarem tão bons assim. O dela realmente parecia super bom. E eu acho legal que a gente consegue ver na Luma, assim, o quanto ela é querida por todo mundo, assim, né? Ela ganhou, todo mundo comemorou, então eu acho que apesar dela não receber muito destaque, a edição faz questão de deixar claro, assim, que quanto ela é uma pessoa legal, assim, sabe? Querida pelos participantes. Eu acho que foi um seguidor, o Bruno, eu não sei o user dele direito, no Twitter. No Twitter não, no X, né, que agora a rede mudou, o Matar o Passarinho. Mas ele falou que a Luma, o curioso é que eles usam muitos confessionários do outro falando coisas dela e não ela falando coisas dela, né? Sempre terceirizam a opinião sobre ela. É interessante mesmo, poder botar mais ela falando das coisas dela, não os outros, né? Falando. E pra mim, meu destaque da semana foi uma pessoa que pra mim teve a historinha mais legal de acompanhar nesse episódio, que foi a Gisele. Porque ela pegou uma caixa misteriosa que ela não queria, com uma coisa que ela não sabia o que fazer. Ela ficou sofrendo várias e várias vezes. A gente vê a cara de desespero nela quando ela pegou aquela caixa, a cara de desespero quando ela viu de qual o chefe era. Ela não sabendo direito o que fazer. Ela sofrendo, ela nos confessionários ali, pum, entregou uma coisa que foi alto desempenho. Ficou no quase ali com o Wilton, né? Que ficou entre os dois para ver quem era o terceiro melhor desempenho para subir mezanino. Mas eu achei que foi interessante porque eu gosto dessas coisas. Principalmente no episódio que foi tão fraquinho assim de nível. Ver a historinha de rapidamente, né? De uma rápida superação, de uma rápida voltinha por cima. Eu acho que é interessante. E a Gisele sempre entrega a gente entretenimento no modo de falar, no modo de se portar. Porque até ela sofrendo, assim, tava entregando confessionários legais, o modo, com o jeito que tava sofrendo e tal. Então, pra mim, Gisele também foi um destaque desse episódio, porque com ela sempre a gente sabe que opiniões fortes, não importa a situação dela no programa, mas ela tá ali comentando tudo pra gente. Então tá aí, Luma e Gisele vão aparecer na fotinho de sexta-feira, no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, X e outras redes sociais que aparecerem por aí, a gente vê nelas. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu. O episódio hoje foi mais intimista, curtinho, por culpa de quem? Dos participantes, porque quando eles entregarem treta e prato bom, a gente vai estar comentando por mais tempo, hein? Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com, nos seguir nas redes sociais, que tá na descrição de todas as plataformas que você pode nos ouvir. Nos vemos sábado para comentar a penúltima semana do No Limite e na próxima quinta para comentar mais um episódio do MasterChef. Então é isso, até semana que vem e tchau! Tchau! Tchau!